Vamos continuar nosso estudo. Nós estamos falando de integral de linha de campos vetoriais, teoria de campos conservativos e teorema de Green e suas relações com essa teoria toda. Então, só para refrescar a memória, rapidamente, o que é um campo conservativo? Se ele satisfaz qualquer uma dessas três condições, que são equivalentes. Satisfazendo uma, automaticamente satisfaz as outras. Ele é gradiente de alguma função, que eu vou chamar de função potencial. A integral de linha sobre uma curva não depende da curva, só dos pontos finais inicial e final. E é a potencial no final menos a potencial no inicial. Chamamos isso de diferença de potencial. Terceira condição é que a integral sobre qualquer curva fechada, claro que ela tem que estar no domínio, senão não existe a integral de linha, se a curva estiver fora do domínio. Integral de linha sobre qualquer curva fechada, as chamadas circuitações, são iguais a zero. Qualquer curva fechada. Qualquer uma dessas três garante que ele é conservativo. Se ele é conservativo, o rotacional é nulo. E nós demonstramos, no caso do plano, usando o teorema de Green, a possível volta do rotacional nulo. É uma volta com uma condição. Se o domínio for simplesmente conexo e o rotacional for nulo, duas condições, isso implica o campo conservativo. Mas para concluir que ele é conservativo via esse teorema, eu tenho que analisar o domínio. Se ele é conservativo, o ROT é nulo, sem se preocupar com o domínio. Mas para fazer a volta, eu tenho que olhar o domínio. Teorema de Green diz que a integral de linha sobre o bordo de uma região é igual à integral dupla no interior da região da componente do rotacional. Rotacional do campo plano é del Q del X menos del P del Y na direção K. Quando eu faço ROT escalar K escalar K dá 1, sobra só a componente do ROT, que é o del Q del X menos del P del Y. A integral dupla no interior da região da componente do ROT é a integral de linha sobre todas as curvas do bordo. O bordo pode ser formado por várias curvas e o bordo tem que estar orientado positivamente. Componente externa do bordo no anti-horário, as internas no horário, que é equivalente a dizer também que quando você percorre o bordo, a região fica à sua esquerda. Terminei a aula passada falando algumas coisas sobre o campo, um campo muito particular, muito importante. Falei bem rapidamente, eu vou retomar e detalhar um pouquinho mais aquilo que eu falei no finzinho da aula passada. Acho que vale a pena olhar com mais cuidado. Então, observações sobre este campo. Campo que eu chamo de dθ. Menos y sobre x2 mais y2 na direção i, x sobre x2 mais y2 na direção j. Duas coisas que nós calculamos desse campo já lá atrás, em várias aulas passadas. O ROT é zero e o domínio do campo F, campo vetorial, eu costumo indicar com a flechinha, o domínio desse campo é R2 menos a origem, que com a linguagem que nós usamos na aula passada, é um domínio que é ou não é simplesmente conexo, R2 menos um ponto. Vocês lembram? Resposta, não. O que era mesmo simplesmente conexo? Era que se eu pegasse uma curva fechada, o interior inteiro da curva estava dentro do domínio. Uma imagem intuitiva é de não ter buracos. O R2 menos a origem tem um buraquinho na origem. Então ele não é simplesmente conexo. Esse domínio não é simplesmente conexo. Outra coisa que nós calculamos há bastante tempo desse campo foi o ROT. E o ROT desse campo é nulo. Uma pergunta independente, esse campo é conservativo? Quando eu faço essa pergunta assim, eu estou pensando se ele é conservativo no domínio. Olho para esse teorema. Posso usar o teorema domínio simplesmente conexo mais ROT nulo implica conservativo? Esse teorema se aplica para ele? Não. Posso concluir então que ele não é conservativo? Também não. Eu só posso concluir que o teorema não se aplica. Daqui a pouco eu volto a esse ponto. O teorema não se aplica. Ele é ou não é conservativo? Eu preciso olhar de outro jeito então. A gente já sabe qual é a resposta. Ele é ou não? Resposta, não. Como é que foi que nós descobrimos que ele não era conservativo?
Foi uma conta que eu fiz também já em 2 ocasiões nas aulas passadas. Eu calculei a integral de linha desse campo sobre circunferência. E se eu pegasse uma circunferência de raio qualquer, de centro na origem e raio R percorrida no sentido anti-horário, a integral de linha valia 2π. Então nós já fizemos essa conta. A integral do campo, esse campo, do tipo sobre circunferência, no sentido anti-horário, valia 2π. Não dependia do raio e valia sempre 2π. E aí eu fiz um exercício, também na aula passada, muito importante sobre esse campo. O campo tem domínio R2 menos a origem. Eu fiz 2 situações. Uma curva fechada gama que não enlaça a origem e eu fiz uma segunda situação quando gama enlaça a origem. Se a gama não enlaça a origem, eu posso aplicar o teorema de Green no interior da curva, porque aí a singularidade está fora, eu não enlaçando a origem, o interior da curva gama não contém a singularidade. Então o interior da curva gama é uma região a qual eu posso aplicar o teorema de Green. E aplicando o teorema de Green para essa curva gama, como o ROT é 0, a integral de linha fica 0. Então a integral sobre qualquer curva que não enlaça a origem do campo em questão é 0. Todo mundo entendeu como que eu concluí, sem fazer a conta? Teorema de Green. E para uma curva qualquer que enlaçasse a origem, também no sentido anti-horário, eu também apliquei o teorema de Green, isolei a singularidade com uma circunferência, apliquei o teorema de Green na região entre a circunferência e a curva dada e concluí que a integral sobre a curva gama que enlaça a origem era igual à integral sobre a circunferência. A diferença entre a integral na curva que enlaça a origem e a integral na circunferência que isola a singularidade, essa diferença entre essas duas integrais é dada pela integral dupla do ROT. Como o ROT é 0, acaba sendo igual. Não tem diferença. E aí eu concluí que era 2π. Tudo isso estava na aula passada. Estão se lembrando? Agora eu vou falar uma outra coisa. Falar de que esse campo, tendo ROT nulo, se eu pegar pedaços do domínio simplesmente conexos, como ele tem ROT nulo, num pedaço do domínio simplesmente conexo, ele é conservativo. Ele não é conservativo no R2 menos a origem, mas em pedaços do R2 menos a origem ele tem função potencial. Eu dei exemplo de 2. Vamos olhar de novo os 2 exemplos. Eu falei o seguinte, que se eu pegasse a função φ de xy, hoje eu vou chamar de φ1, já que eu estou detalhando melhor isso. Arquitangente y sobre x, lembre-se que isso é o ângulo θ das coordenadas polares. Se eu pegar um ponto P no plano e eu olhar o que é y, o que é x, o que é y sobre x é a tangente deste ângulo. Então quem é o arco cuja tangente é y sobre x? É o ângulo. É o θ. É o ângulo θ das coordenadas polares. Então, essa função φ aqui é a θ das coordenadas polares. E eu calculei o gradiente desta função, e o gradiente desta função é o f que nós estamos falando. Aí então surge uma dúvida que é muito conceitual. Poxa, mas se eu tenho uma função que eu calculo o gradiente é o campo, então ele é conservativo.
Porque ele é gradiente dessa função. Resposta: sim. Ele é gradiente daquela função, portanto, ele é conservativo no domínio daquela função. Quem é o domínio da função φ1? O domínio dessa função é o R2 menos todos os pontos que têm x igual a zero. Quem são os pontos que têm x igual a zero no plano? Eixo y. Então, o domínio é R2 menos o eixo y. Então, aqui tem um ponto conceitual extremamente importante. Ele tem uma função potencial parcial em uma parte do seu domínio. O domínio é o R2 menos a origem. Ele tem potencial no R2 menos a origem? Resposta: não. Não adianta procurar que você não vai encontrar uma potencial definida no R2 menos a origem. Como é que eu sei? Porque ele não é conservativo, porque a integral deu 2π. Eu tenho certeza absoluta que você não vai encontrar uma potencial definida no R2 menos a origem, porque se você encontrasse uma potencial definida no R2 menos a origem, ele seria o gradiente dessa potencial. Então a integral sobre qualquer curva fechada daria zero. E a gente sabe que não dá. Então você não vai encontrar potencial no R2 menos a origem. Mas é possível encontrar potenciais parciais. Nessa região, esse domínio R2 menos o eixo y é formado por duas componentes e cada uma delas é simplesmente conexa. Se você olha para o R2 e elimina o eixo y, sobram dois semiplanos. Cada semiplano é simplesmente conexo. Se você olhar só um semiplano, não tem nenhum buraquinho ali. E aí todas as curvas fechadas que você pegar, esse campo vai ter integral zero. E ele tem um potencial definido nesse domínio. Tudo bem? Se quer mudar o domínio ainda simplesmente conexo, vai ter outra potencial. Exemplo, pega φ2 menos arquitangente x sobre y. Sabe quem é o gradiente dessa φ2? O campo. Essa conta aqui eu fiz. Eu derivei essa arquitangente e mostrei que dava isso. Essa aqui eu não preciso fazer. Quer que eu demonstre sem fazer a conta? Quanto que dá a soma arquitangente y sobre x mais arquitangente x sobre y? Claro, nos pontos em que ambos existam. Tem pontos em que um não existe, pontos em que o outro não existe. Agora, nos pontos em que ambos existem, esta soma dá π sobre 2. São dois arcos, dois ângulos, arquitangente e arquitangente. Então é ângulo e ângulo. Ângulo 1 com ângulo 2. A tangente desse é y sobre x, a tangente desse é x sobre y. Dois ângulos cujas tangentes uma é inversa da outra. São ângulos complementares. Ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Então, quando você olha a tangente seno sobre cosseno, se você pegar o complementar, é o cosseno sobre o seno, que é o inverso. Está claro isso que eu acabei de falar? Esta soma dá π sobre 2. Então, se você derivar e derivar, tem que dar igual. Deriva em x, dá a derivada dessa em x, mas a derivada dessa em x igual a zero. Quer dizer que as derivadas parciais em x são opostas. E a mesma coisa nas derivadas parciais em y. Por isso que eu troquei o sinal quando eu escrevi φ2, menos esse arquitangente. Porque as derivadas parciais deste arquitangente são menos as derivadas parciais deste arquitangente. E onde que isso está definido? Onde que o φ2 está definido? Qual é o domínio de φ2? R2 menos eixo y igual a zero, que é o eixo x.
E qualquer pedaço do plano que você ache, desde que ele seja simplesmente conexo, vai ter uma correspondente função potencial a ser calculada. Pode não ser fácil. Se eu tirar uma reta inclinada, eu tirei o eixo x e tirei o eixo y. Se eu tirar uma reta passando pela origem com um certo ângulo, não é nenhum nem outro que vai ser a potencial. Você vai ter que fazer uma adaptação. Mas sempre existe a potencial adequada. Esse domínio aqui é o R2 menos o eixo x. Tem um pedaço para cima, um pedaço para baixo. Cada um deles é simplesmente conexo. Acompanharam esses argumentos todos? Fazer um exercício. Antes de fazer exercício. Uma coisa que eu falei também muito rapidamente que vale a pena pensar melhor. Por conta disso tudo que eu estou falando, que essa φ aqui é o θ, e esse campo é o gradiente é derivada, a gente chama esse campo aqui, a partir de agora, eu vou chamá-lo de dθ. Indicando uma derivação do arco θ. Certo? Tudo bem essa nomenclatura? A partir de agora, quando eu falar dθ, é este campo. É o gradiente do ângulo das coordenadas polares. E eu falei muito rapidamente, vale a pena pensar um pouquinho mais devagar. Nós estamos fazendo integral de linha, de um campo. Estamos fazendo a integral de linha do campo F, que é o dθ. Teorema fundamental do cálculo. A integral de linha do dθ. Integral da derivada. O que dá a integral da derivada? A própria função. O teorema fundamental do cálculo, você não vai fazer integral de uma derivada, você não pega a primitiva e calcula nos extremos de integração. É a variação da função. Então, o trabalho realizado pelo dθ é a variação do ângulo. Então, vou fazer 3 exemplos. Variação do ângulo θ. Ângulo θ é o ângulo das coordenadas polares observado a partir da origem. Lembra que eu acabei de falar que a integral sobre essa curva fechada é zero? Acabei de falar que a integral sobre essa curva fechada é zero. Vamos olhar como variação do ângulo. Imagine que você está plantado aqui na origem e o teu olho está olhando para a curva e contando a variação de ângulo enquanto você percorre a curva. Uma coisa bem antropomórfica. Imagina o seu olho aqui. Imagina que você está olhando para a curva, que seu olho está colocado aqui. E você está olhando a curva. Escolhe um ponto e acompanha esse ponto até ele dar a volta na curva. E começa a ver a variação do ângulo que o teu olhar faz. Ele vem para baixo, o teu olhar desce. Depois ele começa a subir, o teu olhar sobe. E acompanha o ponto andando sobre a curva. Depois ele desce. Quando ele volta aqui, qual foi a variação total de ângulo que aconteceu? Ele saiu de um lugar, desceu, subiu, desceu. Qual foi a variação total do olhar? Zero. O dθ é zero, a integral do dθ é zero porque a variação do θ é zero. Alguém poderia falar, mas em qualquer curva fechada vai ser zero porque volta para o ponto inicial. Não. Olha que bonito que é isso. Não. Olha uma curva fechada que enlace a origem. Mesma construção. Olhar, escolhe um ponto e acompanha. Ele vai subindo, vai descer? Vai descer, vai subir. Qual foi a variação do ângulo do teu olhar? 2π. Não é zero. É diferente fazer isso e isso do que fazer isso. Tem variação. E é isso que está medindo a integral do dθ. Por isso que a integral sobre a curva fechada que enlaça a origem é mais ou menos 2π, dependendo do sentido de percurso, e a curva que não enlaça a origem é zero. Legal? Fale. Se você mudar um ponto da singularidade, por exemplo, alterando... Belíssima pergunta. Se eu mudar, é fácil mudar, é importante saber o que acontece, nós vamos fazer um exercício daqui a pouco com isso.
Eu posso fazer construções assim, simplesmente é o processo de você transladar tudo, né? Se você colocar aqui x mais 1, você está deslocando a singularidade para o menos 1, 0, e aí todas as coisas se transladam e vale tudo para agora em volta da nova singularidade. Tá? Eu vou dar um exemplo sobre isso, é uma coisa importante de entender. Nós temos um exercício bem bacana para fazer sobre isso. Estamos juntos até aqui? Mais um exercício.